Glória a Deus, glória a Jesus. Lendo a palavra do Senhor, meditando nos seus ensinamentos, a gente só tem alegria, a gente só tem prazer em ver como o Senhor, nosso Deus, como o Senhor, nosso Mestre amado, Jesus Cristo, andou na terra com seus discípulos e como ele falava e como ele ensinava e como ele ajudava, né, o ser humano. Porque quando o Senhor veio à terra, né, em forma, em carne, né, em osso, em carne, né, veio como um de nós, como um ser humano, tornou-se um ser humano, né? Aleluia, ele era Jesus, o Filho de Deus, e era também humano. Glória a Deus. Ele era e é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas eu estou me referindo àqueles dias que ele passou na terra com o seu ministério. Há uma palavra em Marcos, no capítulo 8, e é muito lindo o Senhor esclarecendo as coisas. Não é? A gente vê aqui um fato no capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 26, tem uma história muito interessante. No capítulo 8, versículo 10 até o versículo 21, Jesus está contando a eles está fazendo uma demonstração, na verdade. Por quê? Porque os fariseus chegam e pedem, tentando a Jesus. Chega e pede um sinal do céu. Os fariseus chegam, tentando a Jesus, pede um sinal do céu. E se você ver, vai lá lendo, Jesus suspirou profundamente em seu espírito para responder para eles. Dá a entender que Jesus não tinha paciência com os fariseus. Jesus não tinha e nem tem paciência com os fariseus, com aqueles que entendem a palavra, com aqueles que não é nem que entendem, é que pensam entender e domina aquela situação eclesiástica, né? Aquela situação de poder sobre os outros, que era o caso dos fariseus, né? E eram como eles eram, que todos sabem da história dos fariseus, que fariseu é um sistema, né? É um sistema religioso, onde trata-se da palavra, né, de Deus, mas de forma que Jesus não tem paciência. Aí eles pediram sinal. Jesus suspirou profundamente e fala para eles: por que pede esta geração um sinal? Uma observação importante: Jesus não fala, por que vocês estão... Não, por que pede esta geração? Se refere aos fariseus como a geração daquela época. Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não se dará sinal algum. E sai. Viu como era a atitude de Jesus com as pessoas que querem soltar de polêmica, não querem obedecer, não querem se quebrantar, não querem verdadeiramente o Evangelho, só querem andar de debates, de pompa, de falar do que não vive.
falar do que não é. Tá vendo como a paciência de Jesus é curta? Jesus tem pouca paciência e ainda diz. Ainda fala e sai. Jesus não fica batendo papo, não. Jesus não vê, não lembro, se alguém lembra, pois amém, mas eu não lembro de Jesus batendo papo com o fariseu. Eu não lembro aqui. Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Aí tem um ensinamento que ele vai dar aos discípulos, que é muito assim, maravilhoso, muito interessante e muito bonito de se ver. É que Jesus chega, né? Entra no barco, deixa os fariseus lá, entra no barco com seus discípulos e eles se esquecem de pão, de provisão, ter provisão. Aí só tem um pão. Só tem um pão. E eles vão. Quando estão lá, aí Jesus começa a dizer: guardai-vos do fermento dos fariseus. Guardai-vos do fermento de Herodes. Aí veja a mentalidade deles. Estava tão aqui que eles começaram a arrazoar entre eles. É porque a gente não tem pão. É porque a gente não se proveu. A gente se esqueceu de pão. E Jesus já estava também perdendo um pouco da paciência com eles. Porque Jesus tem muito que dar. Quando a gente chega aos pés do Senhor, a gente recebe. A gente recebe. E os discípulos estavam recebendo e aprendendo. Já era tempo de quando Jesus falou: guardai-vos do fermento dos fariseus, guardai-vos do fermento de Herodes, os discípulos já entenderem que ele não estava falando do pão da terra, do fermento terreno, do fermento substância química. Jesus estava falando de outra coisa. E aquela altura da convivência com Jesus já era para eles entenderem o que Jesus estava falando. Aí Jesus também já chega: por que razoais entre vocês, né? Que é porque não tem pão. Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Quando a gente não entende o que Jesus está falando, quando a gente não entende, é porque temos o coração endurecido. Aí Jesus disse para os discípulos, Jesus não está falando aqui para fariseus nem para ninguém, está falando para os discípulos, quem eram os discípulos? Os que andavam com Jesus. Aí Jesus segue e diz: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais quando partiu os 5 pães? Por quê? Porque se eles estavam arrazoando entre si, que Jesus estava falando de fermento do pão, aqui o pão que se come, aí Jesus está falando: vocês não lembram quando só tinha 5 pães e eu multipliquei? Quantos cestos sobraram? 12, os discípulos responderam. E vocês não lembram o outro milagre que eu fiz? Tinham 7 pães e quantos cestos sobraram? Os discípulos falaram: 7. Então, aí como ele diz: está vendo, eu não estou falando isso porque se é por causa de pão, eu multiplico. Se a falta é das coisas assim, eu faço, eu multiplico. Eu estou falando de você se guardar do fermento dos fariseus, daquele mal que eles têm, que eles semeiam. E isso cresce, se der lugar e ficar na cabeça alimentando, isso cresce. É fermento. E muito interessante quando Jesus faz essa observação: tendo olhos não vedes, quer dizer, estava semelhante aos ídolos feitos por mãos de homens. Temos que ter cuidado para não tornarmos-nos com ídolos feitos por mãos humanas, que tem olhos e não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, porque Jesus disse isso: tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Quer dizer, Jesus está,
fazendo até uma comparação. Uma pessoa que tem um coração endurecido é semelhante aos ídolos feitos por mãos de homens. E somos feitos, criaturas feitas por Deus, com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Muito interessante, né? Essa observação do Senhor Jesus. Aí ele lembra, né? Que porque ele estava repetindo, porque ele estava arrazoando entre eles que era sobre esse tipo de fermento que ele estava falando, e não era sobre isso. Então, por ter o coração endurecido ainda, não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E Jesus ajuda, né? Quando ele lembra eles da multiplicação, do milagre, né? E às vezes isso passa conosco, gente. Isso passa conosco. Jesus é tão bom que vem e nos lembra, né? Considerai as coisas passadas, né? Tem um versículo que fala sobre isso. Coisas que já aconteceram e que o Senhor proveu e que o Senhor fez. E se o Senhor não fez na sua vida, lembrai-vos do que Ele fez com outras pessoas em situações passadas. Ele é o mesmo, Ele pode fazer. De uma situação difícil, ou de nada, que não existe nada para acontecer a nosso favor, Ele pode criar, porque Ele é um Deus criador. E só quem é criador cria. Ninguém mais tem o poder de criar nada. Só Deus, porque só Deus é criador e o resto só fazem cópia. Mas nós servimos a um Deus criador, que traz à existência o que não existe. E aí ele está lembrando aos discípulos, não, vocês não lembram quando eu multipliquei? Glória a Deus. E por que vocês acham que eu estou falando disso? A nossa mente, quando está muito terrena, quando está muito nas coisas daqui, a gente não consegue entender a grandiosidade daquilo que Deus pode fazer e fará e faz. Devemos ter o cuidado de não ter o coração endurecido. E como não ter o coração endurecido? Como não ter? Pois uma maneira de não ter o coração endurecido é na oração, é conversando com Deus, é conversando com o Senhor, como conversou o salmista Davi. Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. É conversando com Deus. É sendo sincero com Deus. É sendo de coração aberto para Deus. E deixando que Ele limpe. A sua palavra vai entrando e vai limpando. Glória a Deus. E a gente deve lembrar isso. Jesus é sério. Jesus é amor, né? Deus é aquele Pai de amor, nos ama, nos fez. Mas Ele não é de brincadeira, não. Ele não é o nosso cúmplice em coisas que fazemos, que já entendemos que não é para fazer. E fazemos e queremos que Deus, ai Senhor, perdoa. Ai Senhor, Deus não tem paciência com fariseus. Não tem paciência com pessoas que entendem e querem permanecer errando. E ainda ficam tentando a Deus, tentando. Gente, cada um com seus propósitos, né? Se o propósito é tentar a Deus, pois vai se sujando, né? Como diz, estamos nos últimos minutos na terra, nos últimos momentos. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Assim, Jesus, às vezes não, sua palavra é muito direta. Quando ele falava por parábolas, que é uma maneira gloriosa, maravilhosa, sábia do nosso mestre amado Jesus falar. Sim, que ele falou por parábolas e pode falar, ele tem todo o direito.
pode falar por parábolas, mas tem hora que ele fala claro. Quando ele falava por parábolas é porque ele tinha uma seletividade. Ele não queria que todos entendessem o que ele estava falando. É por isso que ele falava por parábolas. E Jesus é Senhor, tem todo o direito de falar como ele queira falar, como lhe apraz. Glória a Deus. Mas ele tem falado muito claro, muito claro. Aí depois você vai, como eu disse que tinha os versículos até o 26, você vai no 22, repetindo o capítulo 8 de Marcos. Agora o versículo 22 ao 26 é a cura de um cego em Betsaida. E é muito interessante, gente, porque veja o tratamento de Jesus com os fariseus, né? Chega falando com Jesus e dá-nos um sinal, e Jesus suspira sem paciência. Aí já ele aqui em Betsaida chega, né? As pessoas ali, e elas estão pedindo sinal, porque elas trazem um cego. E se o cego que elas trazem, porque elas querem que Jesus cure o cego, é um sinal, é um milagre, uma maravilha. Jesus não suspira aí. É muito maravilhoso. Jesus não suspira. Ai, essa multidão. Não. Jesus, quando trouxeram, né, o cego e pediram que Jesus o tocasse. Aí Jesus tomando o cego pela mão, leva para fora da aldeia. É muito interessante isso. Jesus é maravilhoso, sábio. Gente, não tem outra pessoa melhor da gente aprender as coisas, é com Jesus. Tem, né? Com os discípulos, com os que andaram com ele, a gente tem também o que aprender. Mas por quê? Porque andaram com Jesus. É de Jesus que temos que aprender. Aí Jesus leva, e já sabe aqui na história, Jesus cospe nos olhos dele e ele pergunta o que ele está vendo, aí ele diz que está vendo árvores andando. Aí eu acho que é uma pessoa que já viu, né? Algum momento na vida e naquele momento estava cego, né? Porque ele entende que era como árvores andando. Aí depois Jesus toca de novo nos olhos e ele vê nitidamente. Aqui o texto é bem claro, ele vê nitidamente, ele não vê borroso, nada disso, não, ele já vê nitidamente, distintamente a todos. O milagre acontece. Aí é interessante que Jesus, gente, não manda ele contar, manda ele para casa e diz que ele não entra na aldeia. Gente, a gente aqui dá para ver que a vida com Jesus, a gente não tem erro. Não tem como errar o caminho, gente. Não tem como errar na vida. Não, com Jesus, porque ele ensina tudo, ele diz tudo. Ele diz tudo, nos ensina tudo. Que Deus nos abençoe nossa vida, nossa família. Que sejamos de coração aberto para o Senhor Jesus, dispostos a ouvir o que Ele tem para falar e entendamos o que Ele nos diz.